Se você tem uma dúvida e for novo no trabalho, o que você faz? Eu costumo ir nos meus colegas para tirar essa dúvida. E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como interagir com nativos e falar espanhol sem medo e não sofrer no processo. Aqui é o primo Jimmy. E se você for novo por aqui, saiba que aqui no canal tem conteúdos práticos para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações, beleza? Então vamos lá para nosso diálogo, que, como sempre, é um diálogo básico intermédio, tá? Um diálogo básico intermédio, um diálogo básico intermediário. E vai ser no trabalho, e vai ser entre colegas de trabalho. Então, en el trabajo, entre compañeros, tá bom? Essa letra aqui, esse N com um tio, primeiro que é a única letra no alfabeto no espanhol que tem um tio. É a única letra no alfabeto espanhol que tem tio. A diferença do português que você coloca o tio nas vogais, no espanhol não tem isso. No espanhol, somente o N é a única letra que tem um tio, tá? E quando o N tem um tio, ela se chama de ñ. Ñ. E tem aquele som nasal, muito parecido com o NH do português. É por isso que a gente fala companheiros, companheiros, beleza? No espanhol é o contrário do português, nessa palavra aqui. Por exemplo, a gente costuma falar companheiro para um colega, tá? Não chega a ser bem um amigo, mas é um companheiro. Uma pessoa que vai junto. No trabalho, a gente tem um objetivo, né? A gente está lá para trabalhar. Então, é um propósito, é um objetivo. Então, as pessoas que estão com você estão indo junto numa mesma direção. Então, por isso que a gente fala companheiros, porque são as pessoas que acompanham, tá? Então, é um companheiro. Colega, o uso da palavra colega também se entende, porém, colega é um pouco mais, é um pouco mais formal e tem aquele significado, aquela interpretação da mesmo nível de conhecimento. Por exemplo, se você for um advogado, você fala o meu colega, né? Você está se referindo a outro advogado. A mesma coisa se você for um médico, um engenheiro. A gente costuma falar colega para outra pessoa, para se referir a outra pessoa que tem a mesma formação, beleza? E no português é o contrário. Você usa companheiro mais para um significado mais afetuoso, né? Meu companheiro, né? Meu companheiro, né? Mas quando é no, naquele ambiente laboral, você costuma falar colega, meu colega de trabalho, beleza? Então tá, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa palavra aqui. A gente fala trabalho. Trabalho escrito com J. E J nós conhecemos como J, beleza? A gente não fala J, beleza? A gente fala J. E J tem esse som de garganta. J, 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 J. Então, nesse caso, J o seria jo, jo. É por isso que a gente fala trabajo, trabajo, beleza? En el trabajo, entre companheiros, tá? No trabalho, entre colegas. Então tá. E o nosso diálogo entre duas pessoas. Uma é você, que seria tu, e a outra pessoa é a Ana, a nossa colega. Essa moça aqui, ela se chama Ana, tá? E a Ana é a nossa colega de trabalho, tá? Então, vamos começar. E você vai começar primeiro, beleza? Tu. Hola, Ana. ¿Tienes un momento? Quería preguntarte algo sobre un permiso. Ana responde. Hola. Sí, claro. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Más una vez. Tú. Hola, Ana. ¿Tienes un momento? Quería preguntarte algo sobre un permiso. Ana responde. Hola. Sí, claro. Dime, em que te puedo ajudar? Então tá, como você tem uma dúvida, então você chega na Ana. Então você cumprimenta, olá Ana. Como é colega de trabalho e ela é jovem, não precisas ter aquela formalidade, a não ser que seja, por exemplo, se você chegou no trabalho de manhã, é muito comum, independentemente da idade, você chegar e cumprimentar para qualquer pessoa, para todo mundo, você chegar e falar buenos dias, tá? Que seria bom dia.
tá? Quando você chega aqui mesmo no Brasil, quando você chega a um lugar, você fala bom dia, independentemente para quem for. No espanhol é a mesma coisa. Você chega no lugar e você cumprimenta. Buenos dias. Mas aqui, digamos que você já está dentro do trabalho, você já está trabalhando e você quer perguntar uma coisa para o seu colega, nesse caso, a Ana. Então você, digamos que você já cumprimentou ela, mas aqui você chega nela e você fala: Olá, Ana. Um cumprimento, um saludo, que nós falamos saludo, é um saludo comum, tá? É um saludo muito comum, um cumprimento muito comum de falar: Olá, Ana. Oi, Ana. Tá? Você não fala com licença, Ana, né? O permisso que seria, né? Porque seria muito formal, com licença. Se fosse seu chefe, aí sim, nesse caso sim, seria mais comum você chegar no chefe e falar assim, com licença. Mas como a Ana é sua colega, é mais comum você falar, olá, Ana, tá? Então, beleza. E você pergunta, tienes um momento? A Ana está trabalhando. Você vai atrapalhar ela. Então, é muito educado, é de sentido comum você perguntar, tienes um momento? É uma forma de respeito mesmo. Tienes um momento? Você tem um momento? Você dispõe de um tempo para atender a me atender, por assim dizer, né? Tienes um momento? Você tem um momento? Queria perguntar-te algo sobre um permisso. Então, queria te perguntar algo sobre uma permissão. A gente fala permisso aqui, beleza? Porque o S, repara que o S no espanhol nunca vai mudar a fonética, tá? S, o som do S sempre vai ser S. Por isso que a gente fala aqui permisso, independentemente se estiver entre vogais. Por exemplo, aqui no português, se fosse desse jeito, você falaria permiso, permiso, tá? Um som diferente, tá? Até dá trabalho falar, né? Porque é diferente, permiso, um permiso, tá? Mas para nós não, para nós é bem simples. O S sempre vai ter som de S. Então, permisso, permisso, tá? E nesse caso, permisso é uma licença, beleza? Então, Ana responde, né? Ana responde. Olá, sim, claro, dime, tá? Oi, sim, claro, com certeza. Pode falar. Dime. Dime é a conjugação do verbo decir e me é o pronome de eu, de eu, no caso, né? Então, por isso fala dime. Decir a mim, então, em vez de você falar decir a mim, então você fala dime. E pergunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Repara que aqui, primeiro, as perguntas no espanhol, na escrita, elas começam com um signo de interrogação, tá? A diferença do português, que no português somente você coloca no final, no espanhol você sempre coloca no começo da pergunta também, tá? É o mesmo critério dos parênteses e dos abre aspas, tá? Tudo que estiver dentro tem que ser dito de uma maneira diferente, tá? Tem um motivo porque aquela frase ou aquela palavra está dentro daquele signo. Pode ser signo de pergunta, no caso de interrogação, pode ser de admiração, pode ser parênteses, pode ser abre aspas, tá bom? Então, tem um motivo. E no espanhol, a gente coloca aquele signo de virado, de ponta cabeça, beleza? Então tá. Segundo, essa pergunta aqui, ela está perguntando de uma forma informal. Por quê? Porque ela usou pronome te. Ela usou te. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Esse te fez com que a frase, a oração, fique informal. Se ela tivesse falado formal, ela teria falado en qué le puedo ayudar, tá? Aqui seria le. Mas te, no caso te, aí fica informal, beleza? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué posso te ajudar? Então, próximo, você responde. Tú respondes. Es que mañana tengo una cita con el doctor por la mañana y no sé muy bien cómo se hace aquí para avisar o pedir el permiso. Como tú tienes más tiempo en la empresa, pensé que podrías ayudarme. Mais una vez, tú respondes. Es que mañana tengo una cita con el doctor por la mañana y no sé muy bien cómo se hace aquí para avisar o pedir el permiso. Como tú tienes más tiempo en la empresa, pensé que podrías ayudarme. Tá bom? Então aqui você explicou o motivo
do que se trata, tá? Você fala, es que mañana tengo una cita con el doctor por la mañana. Tá? Mañana seria amanhã. É que amanhã tenho uma cita. Eu tenho uma cita, um horário marcado com o médico por la mañana, seria pela manhã. As duas palavras são a mesma, só que no contexto tem significados diferentes. Aqui está falando de amanhã e aqui está se referindo pela manhã, beleza? Um é amanhã e outro é pela manhã, tá? Es que mañana tengo una cita con el doctor por la mañana. Y no sé muy bien cómo se hace aqui para avisar ou pedir o permiso. E eu não sei muito bem como se faz aqui para avisar ou pedir ou a licença, tá? Para pedir ou a permissão ou a licença, tá? Aqui eu falei avisar. Palavras no espanhol com V, o som do V é o mesmo som do B, tá bom? Som do V é o mesmo som do B. É por isso que a gente fala avisar, tá bom? É que nem aqui. A gente fala bien, é com B, então a gente fala bien, mas aqui é com V, mas também a gente fala avisar, tá? A gente fala como se fosse B. Aqui a gente também fala como se fosse B, então fala avisar, beleza? Continua falando, né? Como tu tienes mais tempo na empresa, como você tem mais tempo na empresa, pensei, né? Pensei que você poderia me ajudar, beleza? Próximo. Ana responde. Ah, claro, no te preocupes. Es sencillo. Lo primero es que hables con nuestro jefe, el señor Pérez. Explícale que tienes una cita médica. Normalmente no hay problema con eso. ¿Tá bom? Mais uma vez. Ana. Ah, claro, no te preocupes. Es sencillo. Lo primero es que hables con nuestro jefe, el señor Pérez. Explícale que tienes una cita médica. Normalmente no hay problema com isso. Beleza? Então, aqui Ana falou que, sim, claro, tá? Não te preocupes, não tem problema, não se preocupa. É sencillo, é simples. Aqui a gente fala sencillo. Essa letra aqui que você nunca viu, que são dois L's, tá? A gente conhece como ED, tá bom? A gente conhece como ED. O nome dessa letra é ED. E ED tem um som parecido do Y, tá? Só que tem um porém, que essa letra, dependendo da região, pode mudar. Porque, por exemplo, eu falei sencillo, sencillo. Os primos da Argentina e do Uruguai, eles costumam falar como se fosse um SH. Então, eles falariam sencillo, sencillo. Tanto para a letra Y quanto para a letra Y, tá? Por exemplo, cadê? Aqui. Por exemplo, aqui. Tanto para a letra Y quanto a letra Y, os primos da Argentina e do Uruguai, eles falam com um SH. Aqui, por exemplo, eles falariam ajuda, ajudar-me, tá? Pensei que poderias ajudar-me, tá? Aqui eles falariam é sencillo, tá? É o jeito como eles falam. Eu falo diferente. Eu falo sencillo. Sencillo aqui nessa palavra eu falei ajudar-me, ajudar-me, tá? Qual que está certo, qual que está errado, não tem essa questão aqui, beleza? Não é quem que está certo nem quem está errado. É simplesmente uma questão de dialeto regional, beleza? Se você for morar na Argentina, tá? Ou se você for ter contato com argentinos ou uruguaios, saiba que eles vão falar um pouco diferente, beleza? Um pouco diferente do jeito que eu estou te ensinando, tá bom? Então tá. E sencillo, no caso, quer dizer simples, tá? É uma coisa simples, é sencillo, tá? A gente também fala simples, beleza? Também tem esse significado. Simple, é sencillo, é simple. Aqui simplesmente usei sencillo, tá bom? Sencillo. Lo primero es que hables con nuestro jefe, el señor Pérez, tá? Lo primero, primeira coisa, é que você fale, hable seria fale, com o nosso chefe. Aqui, jefe seria chefe. E repara que está escrito com J, que lembra que eu falei? J a gente conhece como J. E J tem aquele som de garganta, tá? Por isso que aqui em cima da garganta, Então, J-E, a gente fala G, jefe, beleza?
Então, com nosso jefe, com nosso chefe, el senhor Pérez, o senhor Pérez, Pérez. Se fosse na Espanha, os primos da Espanha, eles falam o Z de um jeito diferente. Para começar, o Z a gente conhece como Z, beleza? O Z a gente conhece como Z. E para nós de Latinoamérica, todos nós de Latinoamérica, todos, beleza? Aqui sim, todos, nós falamos como se fosse um S, tá? O som do Z, no caso, o som da Z, é o mesmo do S, beleza? O mesmo som do S. Mas os primos da Espanha, o som do Z, da Z, é como se fosse um TH em inglês. Então, Pérez, Pérez. E a língua como que vai quer fugir. Pérez, Pérez, tá bom? Então tá, continuando. Explícale, né? Explica para ele, explícale que tienes uma cita médica, que você tem consulta médica. Normalmente não há problema com isso. Normalmente não tem problema com isso. Beleza? Então, próximo, tu respondes, de acuerdo, hablar con el señor Pérez. Y después, ¿necesito llenar algún documento o algo así? Más una vez, tú respondes, de acuerdo, hablar con el señor Pérez. Y después, ¿necesito llenar algum documento ou algo assim? Então tá. Então você falou assim, beleza, entendi. Então, de acordo. Hablar com o senhor Pérez. Então você está confirmando aquilo que você entendeu. Hablar com ela falou assim, primeiro você fala com com o nosso chefe, o senhor Pérez. Então você falou assim, beleza, de acordo. Hablar com o senhor Pérez. Tá. E depois, tá? Necesito llenar algún documento o algo así. Necesito llenar sería preencher. Aquí falei llenar, beleza? Lembra que eu falei que dois L se chama elle. Llenar, então beleza. Llenar seria preencher, beleza? Então, necesito preencher algum documento ou algo assim, tá? Necesito llenar algum documento ou algo assim. Então, próximo, aí Ana responde, tá? Ana responde, sí, después de ir al médico, tienes que traer un justificante y es importante que des parte de tu ausencia a recursos humanos, normalmente enviándoles una copia del justificante. Más una vez, Ana responde, sí, después de ir al médico, tienes que traer un justificante y es importante que des parte de tu ausencia a recursos humanos, normalmente enviándoles uma cópia del justificante, beleza? Então tá, aqui você perguntou se tinha mais alguma coisa para fazer, né? Que você tinha que fazer depois, se tinha que preencher alguma coisa. Então a Ana falou, sim, depois de ir ao médico, sim, depois de ir ao médico, tienes que trazer um justificante. Você tem que trazer uma certidão, tá? Justificante justificante seria aquilo que comprova que você foi no médico, tá? Então, pode ser falado como justificante, pode ser falado como comprovante ou certificado médico. Certificado médico seria o mais específico possível, porque está usando a palavra médico, certificado médico, beleza? Então, um justificante, tá? E é importante que des parte de tu ausência a recursos humanos, tá? E é importante que você, calma aí, des parte, tá? Ainda não vou explicar direito essa parte aqui, tá? Des parte de tu ausência a recursos humanos, da sua ausência, né? E é importante que você dê parte, tá? Da sua ausência a recursos humanos, recursos humanos. Repara aqui que eu falei recursos, beleza? Toda palavra no espanhol que comece com R precisa ser falado forte e vibrante, tá? Toda palavra que comece com R precisa ser falado forte e vibrante, vibrante, beleza? E forte não quer dizer gritar, tá? Não quer dizer que você vai alçar a voz, tá? Senão que quer dizer que tem mais energia. É por isso que a gente fala recursos. Nesse caso aqui, se fala recursos, recursos, beleza? Então, recursos humanos. Normalmente enviándoles uma cópia de justificante, tá? Normalmente enviándoles, tá? Enviándoles, mandándoles uma cópia é o jeito de formar um xerox, que é o mais comum para você, um xerox, tá? Uma cópia do justificante que seria daquela certidão médica, beleza? Então, próximo. Calma que eu vou explicar essa parte aqui
des parte, beleza? Aqui você fala dar parte. O que significa dar parte? É como dizer que uma parte de mim não estará? Ou vou ter que dar uma parte de mim? Este daqui foi meio irônico, né? Beleza. Mais uma vez, tu respondes dar parte? O que significa dar parte? É como dizer que uma parte de mim não estará? Ou que vou ter que dar uma parte de mim? Beleza? Então tá. Aqui, repara que aqui tem dois signos de pontuação, tá? Um é o signo de interrogação, signo de pergunta. E o outro é o abre aspas, tá? Por que se usa desse jeito? Pelo fato que você está perguntando, tá? Tudo que está dentro do signo de interrogação é uma pergunta. E o segundo, que você está usando as próprias palavras da pessoa com quem você está conversando. Então, Ana falou des parte. Des é a conjugação do verbo dar, tá? Então, por isso ela falou des. Como funciona? Por exemplo, imagina que tá você, tá? Você, Ana e eu. Só que eu estou um pouco mais afastado, beleza? Então, Ana está falando com você. E a Ana fala para você, como que ela falou mesmo? Tá, Ana falou para você, é importante que des parte. Tá, a Ana fala para você que é importante que des parte. Mas imagina que a Ana está falando com você, mas está se referindo a mim, que eu estou mais afastado. Então, ela fala para você, é importante que dê parte. Tá? Ela está falando para você de mim, que eu estou mais afastado. Eu não estou junto nessa conversa, estou mais afastado. E Ana fala para você, é importante que dê parte. E ainda fica meio confuso. Então, mais claro seria, por exemplo, Ana falando para você, é importante que o primo Jimmy dê parte, tá? Então, estou tentando te explicar a conjugação, beleza? Do verbo dar. Quando Ana falou para você, ela falou que des parte. Então, ela usou a palavra des. Ela está conjugando o verbo dar para você, então usa des. Quando ela falou para você de mim, ela conjugou o verbo dar com de, tá? É importante que Jimmy dê, beleza? Era só isso. Então tá. É por isso que aqui Ana falou dar parte, porque aqui você está usando o verbo em si. Você não usou a conjugação, tá? Você usou dar parte, tá? E como o verbo é dar, é por isso que está desse jeito, sem alteração, tá? Então, dar parte. E você continua falando. O que significa dar parte? O que quer dizer dar parte? Aí você continua perguntando. Digamos que o que você está imaginando que seria. É como dizer que uma parte de mim não estará? É como dizer que uma parte de mim não vai estar aí? E continua perguntando, mas pelo jeito dessa vez um pouco mais irônico, não? Mais brincalhão. Ou vou ter que dar uma parte de mim, tá? Vou ter que dar uma parte de mim, tá? É uma, digamos que essa parte aqui é mais brincalhona, tá? Mais irônica. Então, continua. Ana responde, tá? Ana responde. No, no, nada de eso. Entiendo que suene un poco diferente. Dar parte en este contexto significa informar oficialmente o notificar. Es como decir, voy a informar a recursos humanos sobre mi ausencia justificada. Simplemente les comunicas que no viniste y por qué, adjuntando el comprobante del médico. ¿Tá bom? Mais uma vez, Ana responde, no, no, nada de eso. Entiendo que suene un poco diferente. Dar parte en este contexto significa informar oficialmente o notificar. Es como decir, voy a informar a recursos humanos sobre mi ausencia justificada. Simplemente les comunicas que no viniste y por quê, adjuntando el comprobante del médico. Beleza? Então tá. Então aqui a Ana falou, não, não, nada disso não. Não é nada disso. Entendo que suene um pouco diferente. Entendo que pode soar um pouco diferente. Dar parte neste contexto, dar parte nesse contexto aqui, significa informar oficialmente ou notificar, tá? Então, nesse contexto, dar parte quer dizer informar oficialmente ou notificar, tá? Dar um aviso. É como dizer, vou informar a recursos humanos sobre minha ausência justificada, tá? Eu vou informar aos recursos humanos sobre a minha ausência justificada, tá? Simplesmente les comunicas
que não viniste e porque simplesmente você comunica que você não vem e por quê, beleza? Adjuntando el comprobante del médico, adjuntando, tá? O comprovante do médico, tá? O certidão do médico. Então, dar parte seria a ação, tá? O ato de notificar. E o justificante, tá? Seria o documento, que é a certidão médica, que é a constância, o papel, o comprovante, o documento seria el justificante, tá? E dar parte seria aquela ação de notificar, beleza? Continuando. Então você responde, tú respondes, ya entiendo. Dar parte es como informar o notificar. ¿Qué expresión más específica? En mi cabeza sonaba diferente. Entonces, hablo con el señor Pérez antes, voy al médico, pido el justificante y luego envío un correo a recursos humanos con el justificante para dar parte, es decir, para informarles. Más una vez, tú respondes, ya entiendo. Dar parte es como informar o notificar. ¿Qué expresión más específica? En mi cabeza sonaba diferente. Entonces, hablo con el señor Pérez antes, voy al médico, pido el justificante y luego envío un correo a recursos humanos con el justificante para dar parte, es decir, para informarle, beleza? Então aqui você falou assim, já entendo, tá? Esse AD caiu a ficha. Já entendo. Tipo, agora entendo. Esse já entendo seria agora entendo, beleza? Então, dar parte é como informar ou notificar. Então, dar parte seria como informar ou notificar, beleza? Que expressão mais específica? Lembra que eu falei que o signo de admiração também se coloca no começo, que nem os signos de interrogação, os parênteses, os abre aspas, porque a gente no espanhol segue aquele mesmo critério que tudo que for dito de uma forma diferente ou tem alguma coisa especial precisa estar dentro, tá? Se você não colocasse o signo no começo, é como se estivessem aberto. Por exemplo, quando eu estou lendo e eu vejo que tem um abre aspas, por exemplo, eu espero encontrar o abre aspas que feche aquela frase, oração ou mensagem. Porque se não fechasse, eu ia pensar assim, ué, e cadê? Onde conclui aquela ideia, aquela mensagem? Então, a mesma coisa com com os parênteses, com o signo de interrogação e de admiração. Eles precisam expressar que o que está dentro é diferente, tá? Esse é o motivo, tá bom? Então tá, que expressão mais específica? Nossa, que expressão mais específica. Na minha cabeça soava diferente, tá? Na minha cabeça soava diferente. Então, falo com o senhor Pérez antes. Vou ao médico, tá? Vou ao médico. Vou ao médico. Pido o justificante, tá? Peço a certidão do médico, tá? Certidão médica. E logo envio um correio a recursos humanos. E depois mando um e-mail a recursos humanos, tá? No espanhol ainda se usa a palavra correo, tá? Lembra, primeiro, vamos começar essa palavra aqui, correo. Primeiro, lembra que eu falei que todas as palavras que comecem com R têm um som forte, vibrante? Beleza. A mesma coisa acontece quando numa palavra você encontrar dois R's. Se você encontrar dois R's juntos, é o mesmo critério das palavras que têm um R no começo, tá? Que comecem com R. Elas também precisam ser fortes e vibrantes. Então, por isso que aqui eu falei correio, tá? E apesar de correio, né, se entender como o correio, a agência de correio, nesse caso aqui, se entende como o correio eletrônico, como o e-mail, tá? Porque numa empresa, o único motivo pelo qual uma empresa teria que ter um contato com o correio é se a empresa mandasse produtos pelo correio, tá? Então aí você teria que levar geralmente pacotes ou, tá? ou até envelopes. Por exemplo, tem casos onde a empresa precisa mandar envelopes, por exemplo, imagina como se fosse um despachante. O despachante manda envelopes,
Mas aí não necessariamente é o correio. Muitas vezes são aquelas empresas que mandam, tá? Tem empresas especializadas em mandar esse tipo de documentos certificados, tá? Então, sim, tem, tá? Por exemplo, se for uma empresa de direito, por exemplo, né? Então, eles costumam mandar envelopes. Mas aqui, correio, quando num ambiente laboral de empresa se fala correio, está se referindo ao e-mail, beleza? Então tá, então você depois manda um correio, que seria um e-mail, você manda um e-mail ao recursos humanos, tá? Recursos humanos com justificante para dar parte, es decir, para informarles, es decir, quer dizer, para informarles, tá? Então, próximo, Ana fala. Ana responde, exacto, ese es el procedimiento. Y no te preocupes, es normal al principio con algunas expresiones así. Dar parte se usa a veces en contextos formales o administrativos para este tipo de notificaciones. También es bueno que intentes dejar tu trabajo urgente organizado o avises si algo necesita atención mientras no estás. ¿Beleza? Entonces, más una vez, Ana responde, exacto. Ese es el procedimiento. Y no te preocupes, es normal al principio, con algunas expresiones así. Dar parte se usa a veces en contextos formales o administrativos para este tipo de notificaciones. También es bueno que intentes dejar tu trabajo urgente organizado o avises si algo necesita atención mientras no estás, ¿tá bom? Então aqui, Ana falou exato, tá? Exato, exacto. Esse é o procedimento, esse é o procedimento, tá? O protocolo, esse é o procedimento. E não te preocupes, não se preocupe. É normal ao princípio com algumas expressões assim. É muito normal no começo com algumas expressões desse jeito. Dar parte se usa a vezes em contextos formais ou administrativos para este tipo de notificações, tá? Então, dar parte se usa às vezes em contextos formais ou administrativos para este tipo de notificações. Também é bom que você entende, também é bom, aqui já é um conselho pessoal dela, tá? Também é bueno que intentes deixar tu trabalho urgente organizado. Então, também é bom que você tente deixar o seu trabalho urgente organizado. Ou avise se alguma coisa precisa ou necessita atenção enquanto você não está, beleza? Então, próximo, tú respondes, sí, intentaré adelantar todo lo posible hoy. Muchísimas gracias, Ana. Ahora sé qué hacer. Me has ayudado mucho. Y Ana responde, de nada. Me alegra poder ayudar. Cualquier otra duda, me preguntas. Y que todo vaya bien en tu cita médica mañana. ¿Tá? Mais uma vez, tú respondes, sí, intentaré adelantar todo lo posible hoy. Muchísimas gracias, Ana. Ahora sé qué hacer. Me has ayudado mucho. Y Ana responde, de nada. Me alegra poder ayudar. Cualquier otra duda, me preguntas. Y que todo vaya bien en tu cita médica mañana. ¿Tá bom? Então aqui você falou sim. Tentarei adiantar tudo possível hoje mesmo. Muitíssimas gracias. Aqui uma coisa engraçada. Gracias é obrigado, beleza? Muito obrigado seria muchas gracias. Mas no espanhol é muito comum falar desse jeito. Muchísimas. Muchísimas é como querendo dizer obrigado imensamente. É por isso que fala muchísimas, tá? Você está tentando acrescentar aquilo. Então, por isso que fala muchísimas gracias, beleza? Aí continua. Ana, muchísimas gracias, Ana, tá? Você está agradecendo ela. Agora sei o que fazer, agora eu sei o que fazer. Me has ayudado muito, você me ajudou muito. E Ana responde, de nada, me alegra poder ajudar. Não tem de quê. Fico feliz em poder ajudar. Qualquer outra dúvida, me perguntas. Qualquer outra dúvida, pode perguntar, tá? E que todo vaya bem em tu cita médica amanhã. E que todo ocorra bem amanhã ou na sua consulta médica de amanhã. Beleza? Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreva nos comentários, tá bom? Vou tentar te responder do melhor jeito possível. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora para você aprender desse jeito, com conteúdos práticos, para você aprender a falar espanhol sem medo e sem complicações. E para não ter complicações, chama alguém para praticar com você.
esses diálogos são feitos especialmente para que você possa praticar com outra pessoa. Então chama alguém, seja um parente, tá? Uma esposa, um marido, chama um primo que nem eu, você pode chamar também para conversar, para praticar. Então chama alguém para praticar com você, fala assim, oh, vamos praticar para a gente poder viajar junto, sei lá, né? Então chama alguém, vai te ajudar muito, vai ver que você vai ter resultados muito mais rápidos, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.